Fala, galera, tudo beleza? Pois bem, conforme prometido aí, vamos agora fazer um vídeo mais focado em resolução de exercícios, né, sobre os espelhos esféricos. Eu separei 5 exercícios aqui, exercícios do livro mesmo. São exercícios que provavelmente eu já até fiz a correção na sala. Então, assim, em tese já é para você saber como é que funciona, né? Mas aí presta atenção aí no vídeo, né? Se você não entendeu como é que faz lá na sala, aproveita para tirar suas dúvidas e assim, gente, não deixa de tentar fazer sozinho, né? O ideal é você ver o exercício que eu vou fazer no vídeo, aí você tenta resolver sozinho, dá um pause no vídeo, né, antes de eu resolver, tenta fazer sozinho. Se você não der conta, aí você vê eu resolvendo, né? E aí logo depois que você passar aí um dia, dois, né, você tenta de novo fazer sozinho para ficar na mente esse conteúdo aí, né? Vamos lá então. Então, o primeiro exercício aqui que eu separei é o exercício número 2. Se eu não me engano, esse exercício aqui está na página 308, tá, gente? Ou é 307. Todos esses exercícios aqui, eles são daquela primeira parte do livro de vocês. A segunda parte é o consolidando, né? A primeira parte eu acho que é testando, eu me esqueci agora o nome da seção do livro. Mas esse aqui tá. Todos os que eu separei estão na primeira partezinha lá do livro, tá? Então, a figura mostra, né, um objeto luminoso colocado sobre o eixo principal de um espelho esférico côncavo que obedece às condições de Gauss. Dois raios de luz, um e 2, partem do objeto e incidem na superfície refletora do espelho. Considere que o raio 1, né, seja paralelo ao eixo principal do espelho e que os pontos C, F e V correspondam, respectivamente, ao centro de curvatura, ao foco principal e ao vértice do espelho. Na figura que se encontra no campo de resolução e resposta, esboce as trajetórias dos raios 1 e 2 após refletirem no espelho. Galera, a gente acabou de, né, porque se você está vendo esse vídeo na sequência do primeiro, você acabou de ver o comportamento desses raios, né? Esse cara que vem em paralelo, ele vai refletir aqui passando sobre o foco, né? Então, ó, o raio 1 vai ter esse comportamento aqui. E esse cara que passou primeiro pelo foco, ele vai refletir paralelo, ele vai voltar nessa direção aqui, beleza? Inclusive naquele ponto ali, né, onde interceptou, a gente teria a formação da nossa imagem, né? Eu acho que ele não vai pedir isso, mas a resposta da letra A é só fazer esses desenhos ali que eu acabei de fazer. Tudo bem, gente? Beleza, vamos então para a letra B. Sabendo que a distância focal do espelho é 30 centímetros, que a distância do objeto ao espelho é de 90 centímetros e que a altura do objeto é de 6 centímetros, calcule a distância da imagem ao espelho e a altura da imagem, ambas em centímetros. Galera, então ele forneceu para a gente aqui a distância focal. Então, a distância focal ela é de 30 centímetros. Ele forneceu também a distância do objeto até o espelho, que é o P. Ele é igual a 90 centímetros. E forneceu também a altura do objeto, que é igual a 6 centímetros. Conforme eu falei para vocês, não é para você se preocupar com o P e o O. Nas nossas situações aqui, eles estão sendo todos positivos. Vamos analisar o sinal do F, né, pessoal? O F é a distância focal e isso daqui é um espelho côncavo. Então, o F, ele é positivo nesse caso aqui. E aí, como aqui eu tenho o F e eu tenho também o P, a gente consegue fazer o cálculo aqui da distância da imagem, utilizando a equação dos pontos conjugados, tá, pessoal? A gente pode fazer aqui, ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. No caso, a gente vai calcular o P' ali, né, que é a distância da imagem até o espelho. Então, a gente vai ficar com 1 sobre 30 igual a 1 sobre 90 menos 1 sobre P'. Que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar toda a fração, que é do 1 sobre 90 para o outro lado, que é mais, né? Desculpa, gente. Você vai jogar toda a fração do 1 sobre 90 negativa para o outro lado, então você vai ficar com 1 sobre 30 menos 1 sobre 90 igual a 1 sobre π. Aqui no vídeo eu vou utilizar, como é que eu posso dizer, vários métodos diferentes para você resolver esse tipo de exercício, né? Porque você pode aqui, por exemplo, usar o MMC, ou você pode fazer o produto, né, entre as bases e multiplicar cruzado ali. Nesse exercício aqui eu vou usar MMC, tá, gente? Então, MMC entre 30 e 90 seria o 90, né?
Aí você faz 90 dividido por 30, vai dar o próprio 30, né? E aí, desculpa, 90 dividido por 30 vai dar 3, né? Aí multiplicado por 1 dá 3. 90 dividido por 90 vai dar 1, multiplicado por 1 é o próprio 1. Igual a 1 sobre π. 3 menos 1 vai ser 2 sobre 90, igual a 1 sobre π. Aqui, mais uma vez, você pode fazer do jeito que você achar melhor. Você pode, por exemplo, fazer aquilo que eu vinha fazendo em sala, que era inverter, né, as frações. Aqui eu vou multiplicar cruzado. Outro exercício eu faço invertendo, tá? Então, multiplicando cruzado, você vai achar que 2π é igual a 90. Portanto, né, pessoal, passando esse 2 aí dividindo, o π vai ser 90 sobre 2, que é igual a 45 centímetros. De posse aqui do meu π, né, o π é o primeiro pedaço aqui da nossa resposta, a gente pode fazer aí o outro cálculo que ele quer, que é o i, né? Então, vamos calcular o i. Aí você usa aquela outra equação, i dividido por o é igual a menos o π' dividido por p. Agora eu quero calcular o i, né, que é o tamanho da imagem, então a gente vai ficar com o i dividido por 6 igual a menos 45 dividido por 30. É isso mesmo, né? Não, é 45 dividido por 90, desculpa, gente. 30 é o F, né? Então é 45 dividido por 90. Show! Bom, simplifica aqui, ó, jovem, que é mais fácil. Ó. Simplifica aqui em cima por 45, aqui embaixo também por 45, porque aí sobra 1 ali em cima, né? E 2 aqui embaixo. E esse 6 que está aqui embaixo do i, passa ele para cá multiplicando. Então, o nosso i é menos 6 dividido por 2 seria 3, né, galera? 3 centímetros. Então, tá aí a nossa resposta, né? Seria P igual a 45 centímetros, né? E o I igual a menos o 3 centímetros. Galera, você pode até fazer, tipo, meio que uma prova real aqui nesse exercício, que é o seguinte. Esse objeto, né, ele estava localizado ali antes, né, do centro de curvatura. Então, a sua imagem, ela tinha que ser menor mesmo. E tinha que ser negativo, né, porque ela é invertida. Então, achamos uma imagem menor e achamos o negativo porque ela fica menor e invertida mesmo, batendo com o que a gente viu lá no outro vídeo, né? Então, tá aí as nossas respostas do exercício número 2. Vamos agora partir para o exercício número 6 aqui. Um objeto real é colocado sobre o eixo principal de um espelho esférico côncavo a 4 centímetros de seu vértice. A imagem conjugada desse objeto é real e está situada a 12 centímetros do vértice. Para o espelho, determine, né? Primeiramente, ele quer saber ali a distância focal. E na letra B, ele quer saber o raio de curvatura. Beleza. Bom, gente, como o objeto a imagem conjugada desse objeto é real, então o nosso π' ali, né? Como ele falou que a imagem é real, o nosso π', que é o 12 centímetros, é positivo mesmo, tudo bem? E o P, né, que é o 4 centímetros, já falei para vocês usarem P e O, sempre positivo, que vai dar certo aí. Então, na letra A, nós estamos resolvendo aqui a número 6, letra A. A gente vai ter que fazer mais uma vez a equação dos pontos conjugados. Então, a gente vai fazer aqui 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Aí a gente vai obter o seguinte. 1 sobre F, que é o que ele quer descobrir, vai ser igual a 1 sobre 4 mais 1 sobre 12. Só para dar uma diferenciada aqui, galera, não vou fazer esta com MMC. Vamos multiplicar aqui as bases, ó, só para dar uma mudada, beleza? Só para dar uma mudada aí, porque eu sei que tem gente que não gosta de fazer MMC. Então faz aí, ó, 4 vezes 12 vai dar 48. Aí os seus numeradores você multiplica cruzado aqui também, ó, 12 vezes 1 e 4 vezes 1. Vai ficar 12 mais 4, ali em cima. Então, ó, você vai encontrar o seguinte. 1 sobre F é igual a 16 sobre 48. Aí agora, para dar uma mudada também, né? Porque na outra eu fiz multiplicação cruzada, eu vou inverter essas duas frações, ó, pessoal. Invertendo a primeira, eu ficaria com F sobre 1.
Invertendo a segunda, eu ficaria com 48 sobre 16. Aí aqui já dá para fazer a divisão e achar a nossa resposta, né? 48 sobre 16 é 3 centímetros. Essa é a distância focal deste espelho. Tudo bem, galerinha? Então tá aqui nossa letra A. A letra B, ela é bem tranquila, porque pediu ali para a gente determinar o raio de curvatura desse espelho. Aí é só você lembrar, né, que o raio de curvatura de qualquer espelho esférico é só você multiplicar duas vezes a distância focal. Então, o raio de curvatura seria duas vezes o 3, no caso, 6 centímetros é o raio de curvatura deste espelho. Ok, galerinha, vamos seguir. Vamos seguir aqui agora para o exercício número 7, desses que a gente fez. Por enquanto aqui o 7 vai ser o mais dificinho, tá, galera? Então, atenção aí no exercício 7. É um bom exercício aí para você estudar para a prova. Então, um objeto linear, ele é colocado verticalmente em repouso sobre o eixo principal de um espelho esférico côncavo E, de centro de curvatura C, foco principal F e vértice V. Nessa situação, esse espelho forma uma imagem real, invertida e 4 vezes maior do que o objeto, como representado na figura. Em seguida, o objeto é movimentado horizontalmente, com velocidade escalar média VOB, até o ponto C, onde é novamente mantido em repouso. Simultaneamente, sua imagem movimentou-se com velocidade escalar média v e m, né, até sua nova posição final. Aí, para calcular na letra A, qual é o valor absoluto da razão, né, velocidade da imagem sobre velocidade do objeto. Vamos então fazer este cálculo aqui. Questão número 7, letra A. Questão número 7, letra A. Vamos ver como é que funciona. Então, galera, olha só, o objeto está naquela posição ali que ele está mostrando na imagem. Só que ele está me falando no exercício que ele vai movimentar o objeto até o centro de curvatura, olha só. Ele vai movimentar o objeto até o centro de curvatura. Então, pensando aqui na letra A, pensando para o objeto, qual foi o deslocamento ΔS desse objeto? Meu objeto se deslocou 12 centímetros, né, pessoal? Porque ele estava ali e foi deslocado até o centro de curvatura. Ou seja, se eu for calcular essa velocidade do objeto, né, que ele chamou de VOB, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer ΔS sobre ΔT e eu vou encontrar que a velocidade do objeto ela foi aí de 12 sobre ΔT. Beleza. Vamos pensar agora na imagem. Galera, quando eu posiciono um objeto em cima do centro de curvatura, a imagem dele, ó, vem parar também em cima do centro de curvatura, só que apontando na direção invertida, né? Ou seja, a minha imagem, qual é o deslocamento da minha imagem? Pessoal, o deslocamento ΔS da minha imagem é de 48 centímetros, né, galera? Como é que eu sei disso? Ó? Porque a imagem ela estava aqui, onde eu grafei, e olha o tanto que ela andou. Ela andou 48 centímetros para parar no novo posicionamento ali, beleza? Então, calculando essa velocidade da imagem, que ele chamou ali de V e M, eu vou fazer também ΔS sobre ΔT. Então, vou acabar obtendo aqui V e M igual a 48 sobre ΔT. Show de bola. Tenho já uma relação para a velocidade do objeto, tenho uma outra relação para a velocidade da imagem. Ele pediu aqui no item para fazer a divisão entre velocidade da imagem e velocidade do objeto. Vamos fazer essa divisão. Então, ó, vou dividir aqui velocidade da imagem pela velocidade do objeto. Aí a gente vai chegar no seguinte, ó, quem é a velocidade da imagem? 48 dividido por ΔT. Dividido, quem é a velocidade do objeto? É 12 dividido por ΔT. Isso aqui, né, jovens, é uma divisão de frações. Então, vou conservar a primeira, que é o 48 sobre ΔT. Vou multiplicar pelo inverso da segunda, que vai ficar ΔT sobre 12. Esses intervalos de tempo aí, né, pessoal, eles são iguais, então você pode cortar. Como é que a gente sabe que esses deslocamentos são iguais, né, pessoal? A gente sabe que eles são iguais porque quando você mexe no objeto, a imagem ela se mexe junto, né? Ela vai se mexer no mesmo intervalo de tempo ali. Então, esses tempos são iguais. Então, aqui, né, galera, era só fazer o 48 dividido por 12, né? A gente vai encontrar aqui que é 4 a razão entre essas velocidades.
Não tem unidade de medida aqui, né, pessoal? Porque você dividiu duas velocidades, você dividiu duas grandezas que têm as mesmas unidades de medida, então você não vai ter unidade de medida na letra A. Essa aqui já é a resposta mesmo sem unidade de medida. Beleza, galera? Atenção nesse tipo de exercício. Se cair na prova aí para você poder fazer, beleza? Vamos continuar na questão número 7, só que agora a gente vai responder aqui o item B, né? Então, ainda na questão 7, só que agora a gente vai responder a letra B. Ele quer saber qual é a distância focal em centímetros deste espelho. Aí o seguinte, pessoal, vou apagar aqui o que a gente já fez nessa questão, que é esses desenhos aqui, porque agora eu vou precisar pensar nessa imagem aqui do jeito que ela está. Olhando para essa imagem, né, o que que eu tenho? O que que eu consigo extrair dessa imagem aqui, desse exercício, pessoal? Eu consigo extrair o tamanho do objeto, ó. O tamanho do objeto, ele me deu ali, é um tamanho H, né, uma incógnita, mas isso aí já vai ser útil para a gente de alguma maneira. Eu consigo também extrair o tamanho da imagem, ó. O tamanho da imagem, ele é 4H. Tu só tem que tomar cuidado, cara, que essa imagem, ela tá de cabeça para baixo, ó. Ela tá invertida. Então, não é exatamente 4H. Na verdade, você tem aqui, ó, que o tamanho da imagem é menos 4H. Tudo bem? Bom, não está explícito na imagem, tá, pessoal? Mas nós temos como fazer uma relação entre o P', que é a distância da imagem até o espelho, e o P com as informações que ele deu aqui nessa imagem aqui. Beleza? Como assim, professor? Que é o seguinte, ó, galera. Vou fazer aqui de roxinho. Vamos imaginar aqui, ó, a distância da imagem até o meu espelho. Então, ó, a distância da imagem até o meu espelho. A gente dá um nome para essa grandeza aqui, né, pessoal? Essa grandeza aqui é o que a gente chama de pelinha. E vamos representar aqui de verde a distância agora do objeto, ó, a distância do objeto até o espelho. Então, essa distância aqui. Essa distância a gente chama de P. Galera, se tu for parar para pensar, ó, quem é o Pelinha? Quem é o Pelinha no meu exercício? O Pelinha, ele é, olha só, ele começa aqui, aí ele vai terminar aqui, ó. Então, o Pelinha, ele é 48. O Pelinha é 48. Mais 12, que o 12 tá ali também, mais o P. Beleza? Ó, o somatório de todos esses caras é o Pelinha. Então, é como se o Pelinha fosse igual a quem? É como se o Pelinha fosse igual a 60 mais P. Beleza? E aí, o seguinte, ó, vamos pensar aqui naquela equação que relaciona tamanho da imagem, tamanho do objeto, com as distâncias de imagem e objeto, que é aquela assim, ó, I dividido por O igual a menos o P' dividido por P. Olha o que que vai acontecer aqui, pessoal. O I, ele é menos 4H e o O é H. Não vou substituir P' e P, tá, pessoal? Vou deixar assim, ó, menos P' sobre P mesmo. Aí olha só o que que aconteceu, pessoal. Apareceu H em cima e embaixo, então você pode cancelar esse H. E eu tenho um sinal de negativo que está em ambos os lados, ou seja, se eu multiplicar ambos os lados da equação por menos 1, vai ficar tudo positivo, né? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar 4 igual a P' sobre P. Esse P está embaixo, eu vou passar para lá multiplicando. Ó, então eu vou encontrar, né, que o P' é igual a 4 vezes o P. Então vamos destacar aqui, ó, galera, de roxinho, as duas equações que nós temos. Ó, nós sabemos que o P', ele é igual a 60P. Olha só, nós sabemos que o P' é igual a 60P e sabemos também que o P' é igual a 4P. Sabemos também aqui que o P', ele é igual a 4P. Ou seja, né, galera, se eu igualar esses caras aí, eu vou conseguir encontrar o valor do meu P. Olha só, podemos afirmar que 4P é igual a 60 mais P. Ou seja, 4P menos P é igual a 60. 3P é igual a 60. Passando esse 3 lá para o outro lado, vou ficar com P igual a 60 sobre 3. Ou seja, o nosso P ele é igual a 20 centímetros. Como agora eu acabei de calcular o P, a gente consegue calcular P'.
Porque está gravadinho ali de roxinho que o P' é igual a 4 vezes o P. Ou seja, o meu P' vai ser 4 vezes o 20. Então, o nosso P' vai ser igual a 80 centímetros. E agora sim, tá, pessoal? Agora sim eu consigo resolver esse exercício. Porque eu tenho o P e eu tenho o P', dá para calcular a distância focal que ele pediu aí. Então, vamos utilizar aqui agora a equação dos pontos conjugados. A gente vai achar o seguinte, ó, que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, eu vou ficar com 1 sobre F igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 80. Aí aqui, né, meu jovem, você pode fazer do jeito que você achar melhor. Aqui no vídeo, eu já fiz tanto com o MMC e já fiz também multiplicando as bases, beleza? Vamos fazer o MMC entre esses dois aqui. 20 e 80 seria o próprio 80, né, pessoal? Aí 80 dividido aqui pelo 20, né? Daria 4. E aí vezes 1 é o próprio 4. Mais 80 dividido por 80 é o 1, né? Vezes 1 é o próprio 1. Então, a gente vai achar aqui que 1 sobre F, perdão, é igual a 5 sobre 80, e aí facilita a sua vida aí, né, jovem? Inverte esses caras, velho. Que aí você vai ficar com F igual a 80 dividido por 5. E aí seu F vai ser 16 centímetros, né, galera? Então tá aí mais um exercício. Vou voltar aqui no... Tentar achar um ponto aqui da tela que dê pra gente ver o cálculo inteiro e a resolução. Deixar para cá. Um pouco grande aqui, né, pessoal? Esse exercício 7. Então, olha só, tá aqui a resolução de todo o exercício 7. Opa, tá aqui a resolução de todo o exercício 7, né? É um exercício aí bastante complicado, mas é um excelente exercício. Bastante complicado não, né, gente? Bastante complicado é uma palavra muito forte, mas ele é um exercício bastante grande. É um bom exercício aí para você estudar para a prova. Eu sugiro fortemente aí que você refaça o exercício número 7 sozinho, beleza? Bom, vamos continuar, vamos continuar. Então, o exercício número 11 é um dos únicos aí do livro, né, pessoal, que a gente tem com o espelho convexo. Por isso que eu separei ele aqui, fiz questão de separar ele, para a gente poder resolver aqui também, beleza? Então, o exercício 11, ele fala o seguinte, ó, que um lápis ele foi colocado a 30 centímetros diante de um espelho esférico convexo, de distância focal igual a 50 centímetros, perpendicularmente ao eixo principal. O lápis possui 10 centímetros de comprimento. Com base nessas informações, pode-se afirmar que a posição e o tamanho do lápis, né, são respectivamente. Aí aqui é o seguinte, vamos anotar os dados aqui primeiro, né, meu jovem, para a gente poder fazer aquela velha análise dos sinais que às vezes, né, pode fazer com que a gente erre o exercício, né? Então, primeiro, ó, o lápis foi colocado a 30 centímetros diante do espelho esférico convexo. Então, aqui é o P. Já falei para vocês, o P, né, sempre positivo, a não ser que seja uma situação aí muito específica do objeto virtual. Então, o P aqui é 30 centímetros. Aí ele vai fornecer a distância focal desse espelho. A distância focal do espelho é de 50 centímetros. E aí o seguinte, né, jovem, é igual eu falei para vocês no outro vídeo, ó. Ele só te fornece a distância focal e não fala mais nada, ó. Então, você que tem que prestar atenção que é um espelho convexo, ou seja, essa distância focal aqui é um sinal de negativo, tá, pessoal? Pela nossa convenção de sinais. O lápis ele possui 10 centímetros de comprimento, então nós temos o tamanho do objeto, que é de 10 centímetros de comprimento, e aí ele pede para a gente determinar a posição, né, que seria o P', e o tamanho dessa imagem. Como eu tenho P e eu tenho F, vamos determinar primeiro este P', tá, pessoal? Vamos utilizar aqui mais uma vez a equação dos pontos conjugados. Então, vai ser aqui 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Já estou imaginando a Marina do segundo C contando quantas vezes eu falei pessoal nesse vídeo aqui. Vamos ver se ela vai contar. Bom, então aqui vai ficar o seguinte, ó, galera. Vai ficar menos, né? Porque o F ele é negativo, então vai ficar menos 1 sobre 50 igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre P'. Aí, beleza, vamos continuar aqui. Aí, vou jogar toda essa fração para o outro lado, tá, gente? Vai ficar menos 1 sobre 50
menos 1/30 igual a 1/π. Aí aqui, galera, olha só. MMC entre 50 e 30, né? Se tu fizer, vai dar os 50, né? Perdão. Se tu fizer, vai dar 1.500, né? Só que aqui, como os números, né, eles não são de cara, números que estão sendo múltiplos, aí vai ser mais fácil, pô, tu já meter logo aquele método lá, ó, de multiplicar as bases, né? Que aí sai mais rápido aqui nesse caso, né, desse exercício. Então, assim, você tem que ser sagaz também quando você estiver fazendo a prova, de você identificar se é mais rápido de fazer com o MMC ou multiplicando, né? Nesse caso aqui é mais fácil fazer multiplicando. Aí você faz, ó, 50 vezes 30, que dá 1.500. Aí depois multiplica cruzado, ó, 30 com menos 1 fica menos 30, e 50 com menos 1 ali também fica menos 50, igual a 1/π. Aí a gente vai continuar aqui, menos 30 com menos 50 vai dar menos 80 sobre 1.500, igual a 1/π. Aí aqui eu vou dar dois passos de uma vez, eu vou inverter os lados e vou inverter também a fração. Vai ficar pelinho diretão, né? E menos 1.500 dividido por 80. Essa divisão aqui claramente vai dar um número negativo, né, pessoal? Então, olhando ali para a questão número 11, você tem que ficar na dúvida somente entre a letra C e a letra E, beleza? Não pode ser aí uma outra alternativa, tá? Então, 1.500 dividido por 80, pessoal, dá 18,75, beleza? Então, a nossa resposta ali ó, é menos 18,75 centímetros. E aí, o seguinte, né, galera? Se fosse, por exemplo, a questão da prova, tu já podia até parar por aqui, ó, porque não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. A única que tem menos 18,75 é a letra E. Ela já vai ser a nossa resposta aqui, ó. Beleza? Só você já podia parar por aí. Eu vou calcular aqui o tamanho dessa imagem, só porque a gente está num vídeo, né? A gente está praticando. Mas, assim, não tinha necessidade, já que você já sabe a resposta, né? Então, na hora da prova também tem essas espertezas aí. Se for uma questão de marcar, se você já tiver um pedaço da resposta, já marca para não ter risco aí de você errar, se confundir, né? Para calcular o tamanho dessa imagem, tu vai fazer aquela equação do I sobre O, igual a menos o P' sobre P. Aí a imagem é o que eu quero calcular, né, pessoal? Meu O vai ser 10. Aí aqui, ó, vai ficar menos o menos 18,75, tá, galera? É importante você fazer, respeitar o jogo de sinais, que aqui esse menos com menos vai virar mais. E aí a minha resposta vai dar um valor positivo. E tem que ser positivo mesmo, gente, porque no espelho convexo a imagem ela é virtual. E as imagens virtuais, como a gente já viu, sempre que tem imagem virtual, ela também é direita, né? Então ficou menos 18,75 dividido ali por 30, né? Por 30, é isso aí. Então o que que vai acontecer aqui, ó, gente? Vamos pegar esse 10 que está aqui embaixo e passar ele para cá multiplicando, ó, que aí você fica com o seguinte, ó, I igual, aí menos com menos vira mais, aí você vai ficar com 18,75 vezes 10 dividido por 30. Aí o que que você pode fazer aqui? Você pode cancelar o zero do 30 com o zero do 10, que aí é só fazer 18,75 dividido por 3, né, pessoal? E isso dá exatamente o valor da imagem lá, que é 6,25 centímetros, que a gente já havia marcado lá. Já havíamos colocado, né, pessoal, na nossa alternativa, né? Então, mais uma questão aqui que é um pouco grande, né? Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui para ver se você consegue tirar um print dela completa junto com o enunciado. Tá aí a questão número 11, né? Então, realmente bateu com o que a gente havia calculado antes já, né? 18,75 centímetros para o pelinha, menos 18, né, 0,75, e para a imagem, 6,25 mesmo, beleza? Ok, jovem. Já deve estar cansado aí da minha voz, né? Chegamos ao último exercício aqui do vídeo. Foram 5 exercícios, mas peguei 5 questões grandes, né, pessoal? Que é pra gente fazer mesmo aqui, praticar. Né? A 12 também é um exercício um pouquinho maior. Também peguei ela de propósito aqui, porque a 12, gente, ela lembra essa daqui, ó. A questão 12, ela lembra o raciocínio que tu tem que ter aqui na B da 7. Então, eu vou frisar de novo. Ter esse raciocínio de construir uma relação entre o P' e o P é muito importante, tá, gente? É muito importante. Então, vamos ver como é que faz aqui o exercício número 12. O objeto está à frente de um espelho e tem a sua imagem aumentada em 4 vezes e projetada em uma tela que está a 2,4 metros do objeto, na sua horizontal. Que tipo de espelho foi utilizado e qual o seu raio de curvatura? Galera, é o seguinte, ó.
Se a imagem aumentou, só pode ser côncavo. Só pode ser côncavo. E aí é o seguinte, ó, a gente vai construir essa imagem aqui, tá? Vamos construir o que está acontecendo nesse exercício. Então, eu vou fazer aqui o espelho côncavo. Cara, se tu chegar na prova também e tiver um exercício onde você não tem a imagem, seria interessante você construir também, né? Então tá aqui nosso espelhinho côncavo. Vou fazer o eixo óptico dele, tem que fazer os três tracinhos, né, pessoal, para representar aqui, né, que tá ao lado que não é reflexivo, no caso, né? Fazer nosso eixo óptico aqui, beleza? Vou representar aqui as posições que são importantes, que é o vértice. Deixa eu ver, eu vou contar um, dois, três, vou contar quatro quadradinhos aqui para o F, vou contar também um, dois, três, quatro quadradinhos aqui para o centro de curvatura. Eu errei, que botei só três, na verdade é aqui. Beleza. Galera, para eu ter uma imagem, né? Porque olha só, para eu ter uma imagem que está sendo maior e ao mesmo tempo ela está sendo projetada, essa palavra, né, que a imagem está sendo projetada, significa que essa imagem é uma imagem real, tá, pessoal? Então, ó, é quando o meu objeto está aqui, ó. O único posicionamento possível é se o meu objeto estiver entre o centro de curvatura e o foco. Porque nesse posicionamento eu vou ter o quê? Eu vou ter uma imagem que vai ser real e ao mesmo tempo, né, vai ser uma imagem que é real, ou seja, ela pode ser projetada e ao mesmo tempo ela é maior do que o meu objeto. Então, ó, meu objeto está aqui, a minha imagem ela vai estar mais ou menos aqui, ó, pessoal. Minha imagem vai estar mais ou menos aqui, ó, bem maior do que o objeto. Então, é a construção que a gente fez bem aqui, ó. Vou até voltar aqui no quadro. É o terceiro caso que a gente viu aqui para o espelho côncavo, tudo bem? O desenho é exatamente aquele ali. E é exatamente também a mesma coisa que aconteceu na 7. Se tu reparar que na questão 7, ó, o objeto ele está entre o centro de curvatura e o foco, aí olha a imagem lá atrás, grandona. Então, é a mesma situação. Por isso que achei legal aqui a gente fazer a questão 12. Aí, beleza, ele forneceu ali para a gente nos dados a distância entre o objeto e a imagem. Porque essa imagem aqui está sendo projetada numa tela, né? Essa imagem aqui. Então, ele forneceu a distância dessa tela, ou seja, vai ser justamente a distância da imagem até o objeto. Ele falou que era 2,4 metros. E aí, galera, vamos usar aquele raciocínio que a gente usou lá na questão número 7, letra B, né? Por exemplo, a distância do objeto até o espelho, a gente conhece, é P. E a distância da imagem até o espelho, a gente também conhece. A distância da imagem até o espelho, não é que a gente conhece, né? Mas a gente sabe que é P'. Ou seja, dá para eu inferir que o meu P', ele tem que ser igual a quem? Ele tem que ser igual ao 2,4 mais o P. Beleza, pessoal? Raciocínio aí bem parecido com o raciocínio que a gente teve lá naquele outro exercício, beleza? E aí aqui é o seguinte, né? A imagem dessa vez ela ficou aumentada 4 vezes. Na verdade, é até o mesmo raciocínio daquela outra questão. A gente pode fazer o seguinte, ó, vamos chamar o tamanho do objeto de O. Se a imagem ela aumenta 4 vezes, é como se ela fosse 4O. Tu só tem que lembrar que ela está de cabeça para baixo, então é O menos 4O. Tudo bem? Vamos então fazer igual eu fiz lá na 7b. Vamos partir daquela equação do I sobre O para poder obter mais uma relação entre o P e o P', para que eu possa encontrar o P e o P'. Então é o seguinte, ó, a gente vai usar essa relação aqui, ó. I dividido por O é igual a menos o P' dividido por P. Aí meu I vale menos 4O e o meu O é o próprio O, né? Chamei o O de O mesmo. Aí vai ficar menos P' sobre P. Aí aqui, ó, deu a mesma coisa, ó, gente. A gente vai cortar o O, vou multiplicar ambos os lados por menos 1, e aí você passa ali o P multiplicando, ó, você encontra o seguinte, né? Você encontra que o P' é igual a 4 vezes o P. Então, mais uma vez aí, você tem duas equações para P' e P. Então, você consegue aí calcular o valor desses caras. Está aqui a primeira, está aqui a segunda. Beleza? Então, vou gravar aqui de novo. Está aqui a primeira, está aqui a segunda. Vamos, então, juntar esses dois caras, né, galera? Eu vou igualar.
para que a gente possa continuar nossa conta. Então, quando eu igualo, eu posso escrever o seguinte, ó, que 4p é igual a 2,4 mais p. Ou seja, joga esse p para o outro lado, né? 4p menos p vai ser igual a 2,4. 3p vai ser igual a 2,4. Então, o nosso P vai ser 2,4 dividido por 3. Então, seu P vai ser 0,8. A unidade que a gente está usando aqui, centímetros, né? Centímetros. Eita, na verdade aqui é 0,8 metros, né, galera? 0,8 metros. Desculpa. A unidade que está sendo usada aqui nesse exercício é metros, né? Já que eu deixei o 2,4 lá em metros, aí aqui também é em metros. Ou seja, se o P vale 0,8, o P', ele vai ser 4 vezes o P, né, gente? Então, o nosso P' vai ser 4 vezes o 0,8. Então, o nosso P' vai ser 3,2 metros. Ok, finalmente, gente, de posse do P e do P', a gente pode utilizar a equação dos pontos conjugados e fazer aí o cálculo da distância focal. Eu sei que ele perguntou o raio de curvatura, mas você precisa determinar aqui a distância focal para determinar esse raio de curvatura, tá, gente? Então, ó, 1 sobre F vai ser igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Aí vai ficar 1 sobre F é igual a 1 sobre 0,8 mais 1 sobre, desculpa, 3,2. Aí a gente vai ficar com 1 sobre F igual, aí o MMC daqueles caras ali, vamos utilizar 3,2, né, pessoal? Aí 3,2 com 0,8 vai dar 4 por 1, é o próprio 4. 3,2 dividido por 3,2 dá 1, vezes o 1 é o próprio 1. Então, a gente vai encontrar aqui que 1 sobre F é igual a 5 sobre 3,2. É meio pequeno aqui, então vou continuar do lado de cá, deixa eu só puxar. Aí agora, né, meu jovem, espero que você já esteja craque aqui em fazer as inversões, né? Espero que você não esteja mais travando quando eu faço essas inversões aqui, tá? Mas olha só, F vai ser igual a 3,2 dividido por 5. Então, o nosso F vai ser 0,64 metros. Deixa eu lembrar, ele pediu, pessoal, na verdade, o raio, né, de curvatura. Então, você pega esse cara aqui e multiplica por 2, beleza? Pega o 0,64 e multiplica por 2. Né, o raio de curvatura seria o foco vezes 2. Então, você vai encontrar que o raio de curvatura é 1,28 metros. E pelo que eu olhei nas alternativas ali, esse cara, ele quer a resposta em centímetros, né? Então, você vai multiplicar esse cara aqui por 100. Aí, o seu raio de curvatura vai ser 128 centímetros. Então, tá aí nossa resposta. Vamos conferir lá qual que é a alternativa. É, é a letra C, né, pessoal? Letra C aqui, a resposta da número 12. Vou mais uma vez tirar o zoom aqui, pessoal, para a gente poder ver se a gente consegue visualizar a resolução inteira dela. Tá aí. Essa número 12 completinha, para você poder tirar o seu print aí e ser feliz. E aqui, né, galera, você podia até ter cortado, né, a letra D e letra E, né, porque falou que é convexo, né, e aí você já sabe que não pode ser convexo porque a imagem ficou ampliada, né, a imagem aumenta só no côncavo, né, e você ficaria na dúvida entre A, B e C. Bom, gente, finalizamos então, acho que é isso. Vocês têm agora que praticar isso daí ao máximo. E é isso. Qualquer dúvida, eu não sei se eu vou encontrar vocês depois aí nesse vídeo pra frente, né? Mas enfim, qualquer dúvida, manda um e-mail, faz alguma coisa aí, beleza? Tamo junto, galera, e bons estudos!